O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus ainda é como uma rede lançada no mar, que apanha peixe de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. E senta-se e recolhe os peixes bons em cestos e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá nos fins dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que torna discípulo do reino dos céus é como pai de família que tira do teu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Pode se assentar uns instantes. Jesus continua falando em parábolas. Já faz uns 3 finais de semana que sempre Jesus tem insistido em parábolas, sementes, e hoje ele fala da questão do reino dos céus, que pode ser comparado a um tesouro encontrado, a pérolas preciosas de grande valor, e também uma pesca que também é feita no mar e depois ali também são tirados e separados. Primeiro Jesus fala da questão do objetivo. O objetivo daquele que procura e daquele que encontra, e como que deve ser valorizado esse bem maior que esse homem encontra. Então Jesus fala que a pessoa encontra um tesouro no campo. Esse tesouro nós podemos imaginar como seria antigamente, escondia ali umas panelas cheias de ouro, cheias de moedas de prata, de ouro. E muitas vezes aqui colocava ali, muitas vezes não sabia nem onde é que colocava, e aí ninguém sabia, ninguém achava. Aí outra pessoa que não tinha nada a ver com aquela situação e achava então esse ouro. E aí Jesus fala que esse homem que encontrou, não estou falando do de lá, mas da palavra que Jesus fala, que esse homem encontrando, ele vai e compra aquele campo, porque ele sabe que ali tem um bem precioso enterrado naquele campo. Ou talvez Jesus fala também que pode ser também comparado esse reino dos céus a um comprador de pérolas preciosas. Ele já tem algumas, mas não tem um valor como pode ser aquela que ele encontrou. Encontrando então essa pérola de maior valor, ele vai e investe, vende todas aquelas que ele tem, que são pequenas, e faz um investimento maior nessa maior também de grande valor. E Jesus fala também que pode ser comparado também a alguém que lança as redes do mar. E uma vez que lança essas redes, quando essas redes tira, pega os peixes, são tirados dali do mar para fora, e ali são escolhidos, são separados os bons daqueles que não são bons. Os que não são bons são lançados de novo, são os pequenos, quem sabe lançados de novo ali para depois crescer, quem sabe depois viram peixes bons. Mas o Senhor fala que o reino dos céus é esse bem maior. Esse bem maior que esse homem e essa mulher que encontra deve então se dedicar toda a sua vida, tudo aquilo que ela tem e ele tem nesse bem maior. E ele fala que esse bem maior é o reino dos céus. Então ele fala que se encontrou, que devemos arriscar tudo que nós temos, porque nós encontramos, nós queremos para nós e nós queremos agora ter esse tesouro junto de nós, ter essa pérola preciosa junto de nós, ter peixes bons junto de nós. Então aí que nós vamos voltando lá em Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando estava ali um dia, com certeza tinha amanhecido o dia lá nas praças da catedral lá de Milão, e ele então sai dali e escuta Santo Ambrósio pregando.
Ele vai então para na porta da igreja, da catedral, fica escutando. E aquilo ele fala que deu um estalo na cabeça dele tão grande, que Santa Ambrósio estava falando desse encontro, desse bem maior, desse encontro, desse grande tesouro que alguém encontrou, e essa pessoa vai agora, ela se lança totalmente nesse bem maior que ela encontrou. E aquilo mexe tanto com Santo Agostinho, ele sai dali se questionando, mas que bem maior é esse? Eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho uma vida boêmica, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho as mulheres, eu tenho as minhas noites de boemia, eu tenho tudo, o que falta? Que bem maior é esse que esse homem está falando? E leva esse homem a um questionamento desse bem maior. E depois que ele se converte, ele vai entender que esse bem maior é tanto que ele chama Cristo que está nele de beleza infinita, que quanto tempo ele buscou e não encontrou, e estava dentro dele. E aí nós sabemos que pelas pregações de Santo Ambrósio, pelas orientações de Santa Selma, Santa Mônica, e pelas suas orações, pelas suas lágrimas, é tanto que Santa Selma dizia: Mônica, se esse menino não se converter pelas suas orações, ele vai se converter pelas suas lágrimas. Então falava isso, e isso confortava o coração daquela mãe, que mais de 20 anos rezando pela conversão desse filho. E ele, quando ele tem esse encontro, que ele resgata Jesus de dentro dele, esse bem maior, esse tesouro maior, ele fala que tão tarde ele te encontrou, ó beleza infinita, que estava dentro dele, ele não tinha condições de ver aquela beleza, esse bem maior que estava dentro dele. E hoje a palavra de Deus nos leva também a esse entendimento, que nós precisamos buscar esse bem maior, e buscando esse bem maior, encontrando esse bem maior, nós nunca vamos querer desfazer dele. Nós muitas vezes, quando nós olhamos aí no mercado de valores, a pessoa investe na bolsa de valor, investe nas ações de dividendo, a pessoa investe ali no tesouro direto, que é do governo, não é desse que nós estamos falando, de Deus. A pessoa investe em quantas coisas, e aí a pessoa investe sem saber o que será lá na frente, arrisca. Mas quando nós encontramos esse bem maior, nós não temos coragem de investir aquilo que ainda está nos prendendo nesse bem maior que é Jesus Cristo. Então o Evangelho nos faz esse convite, a mim e a vocês, para que nós possamos investir tudo aquilo que nós temos, investir toda a nossa vida, toda a nossa história, todo o nosso ser nesse bem maior que nós encontramos. Ou talvez nós vamos ficar felizes somente ali pelas coisas que não têm valor nenhum. Quantas coisas, as bijuterias são bonitas. Olha que coisa bonita, parece ouro, mas não é ouro. Tem aparência, mas não é. Então Jesus não quer que nós ficamos perdendo tempo com as bijuterias, não. Que nós investimos nesse bem maior, que é onde está essa pérola de grande valor, onde está esse tesouro de grande valor, onde está essa pesca abundante. Lá está esse bem maior que Jesus fala. E esse bem maior precisamos trazer para nós. É hoje. Não vamos deixar para depois. Vamos esperar mais um pouco, quando estiver mais velho, aí eu começo a rezar, começo a ir para a igreja. Não, é hoje. É hoje que nós temos que buscar esse bem maior. E quando encontrarmos esse bem maior, arriscar, depositar toda a nossa vida nele. Como eu disse, ali pelas coisas do mundo, pelo aquilo que oferecemos, sendo que nós nem sabemos o que é, se vai dar certo ou não, nós arriscamos. Mas por bem maior, esse tesouro, nós temos medo. Temos medo porque nós não queremos abrir mão de quantas e muitas coisas. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara. Esse bem maior está aqui e nós encontramos esse bem maior. Vamos guardar, vamos zelar por ele, porque ele é Jesus na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.